Olá, hoje eu vou falar sobre reencarnação, no estudo de hoje. O pessoal tem pedido para falar um pouco sobre esse tema, já que nós temos falado sobre mitos, verdades, coisas que as pessoas acreditam, nem sempre estão na Bíblia, coisas que estão na Bíblia as pessoas não sabem. E há pedidos, foram feitos alguns pedidos para eu falar sobre reencarnação. Mas como sempre aqui no canal, eu falo sobre as coisas que estão na Bíblia. E se elas não estão na Bíblia, a gente comenta aqui mais como um mito ou como uma crença, um folclore, uma cultura. A gente aqui trata exclusivamente das coisas que estão na Bíblia, que é a palavra de Deus, que Deus o Pai nos deixou, que Jesus Cristo nos deixou através da sua vida, do seu ministério. E então nós vamos falar sobre reencarnação à luz da palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre esse assunto, tá? Então, para começar, nós vamos primeiro fazer uma pequena análise. Vamos pensar da seguinte forma: o que é o ser humano? O que é a pessoa? O que é a pessoa? O eu, A pessoa, o indivíduo, ela é única, tá? Se nós pensarmos na pessoa, em cada um, inclusive a psicologia, as pessoas que estudam a mente humana, já identificaram que a pessoa é única. Cada pessoa que tem no mundo tem uma personalidade diferente, tem um pensamento diferente, tem maneiras de ver as coisas diferentes. Então as pessoas são únicas. Se tem aí 7 bilhões e tanto de pessoas no mundo, são 7 bilhões e tanto de indivíduos diferentes que pensam de maneira diferente. Então eu estou falando isso para que a gente entenda que o ser humano, cada pessoa é única. Ela não pode ser dividida, tá? Então a palavra de Deus nos mostra isso. Nós vamos ao longo aqui do vídeo e falando um pouco sobre os textos bíblicos que vão nos demonstrando que o ser humano, ele nasce, e a partir do momento que ele nasce, ele é único, ele é apenas um único indivíduo. Por mais que nós tenhamos o corpo físico, a matéria, o corpo espiritual, aquela parte eterna que vai continuar existindo depois da morte aqui nesse mundo, depois que a carne perecer, o nosso espírito, então o nosso corpo espiritual se desliga dela e continua existindo, mas continua existindo com a mesma consciência, sendo a mesma pessoa. Ela não se transforma em uma nova pessoa. Não é porque vai para o céu, para o inferno, que eu, Wellington, deixei de ser o Wellington, me transformei em outra coisa. Não, eu continuo sendo Wellington. Então, qualquer pessoa, após a sua morte, para onde ela for, ela continua sendo ela, tá? Porque a sua consciência, o seu conhecimento, a sua inteligência está relacionado, ligado, armazenado no seu espírito, no seu corpo espiritual, que é a parte que permanece, a parte eterna. Então, quando a Bíblia lá no início diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, não é porque nós fisicamente parecemos com Deus. Não é nesse aspecto, mesmo que isso aconteça. Mas nós parecemos com Deus é porque, em primeiro lugar, Deus fez o ser humano também para, a partir do seu nascimento em diante, ele ser perpétuo, ele ser eterno. Porque Deus dá do seu espírito para a formação do nosso espírito. Então, Deus pega uma partezinha do seu poder, e quando uma pessoa é concebida, ele vai lá no útero da mamãe, coloca o espírito, transforma em alma vivente aquele pequeno serzinho que está sendo desenvolvido dentro da mulher, e mais tarde vai se transformar num bebê, tá? Então ali o feto, ainda pequenininho, ele recebe de Deus o espírito, e aí ele tem um corpo físico e recebe o corpo espiritual, ele se torna um ser. Se a pessoa não tivesse espírito, ela não nasceria, ela não viveria, ela já nasceria morta, tá? Então o indivíduo é um único ser. Uma pessoa é associada a um corpo
como nos declara o Evangelho de Jesus Cristo, lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Eu dou uma olhadinha aqui para eu ler o que está escrito na Bíblia, tá, pessoal? Então a palavra de Deus nos diz: assim será como a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível, o corpo que nasce aqui e vive perecível, será ressuscitado imperecível. Há corpo natural e há corpo espiritual, para justificar aquilo que eu estava dizendo. Então a palavra de Deus, inicialmente, eu quero dizer para vocês que ela trata de ressurreição. Ela fala sobre ressurreição, ela disciplina a ressurreição. Mas em momento nenhum ela fala sobre reencarnação. E isso eu vou ler nos textos bíblicos. Aqui alguns, nós temos milhares e milhares e milhares de textos bíblicos, então não dá para eu citar todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas, se alguém quiser comentar e acrescentar outros textos, lembrar, porque tem vários que eu não vou citar, por motivos óbvios de tempo, mas vou citar alguns para demonstrar que a palavra de Deus trata muito claramente de ressurreição, mas não trata em nenhum momento de reencarnação. Ela não demonstra isso, que existe a reencarnação. Aliás, a reencarnação ela é antagonista à ressurreição. Ela tem uma teoria diferente. A teoria da ressurreição, que é aquilo que a Bíblia nos ensina, que Jesus Cristo passou para que nós também possamos passar, ela desfaz a teoria da reencarnação. Ela demonstra que não é possível por aquilo que a palavra de Deus vai dizer, e aí eu vou falando aqui com vocês. Então, antes da gente continuar, lembremos, o ser humano, ele é único, ele recebe um corpo, e na doutrina da ressurreição, o corpo espiritual ou espírito, no dia da ressurreição, será unido novamente ao seu corpo material. O corpo material, esse corpo perecível, ele ressurgirá, mas agora transformado para uma forma que não será mais destruída. Então será feita essa junção. Essa é a doutrina da ressurreição. Se o meu corpo espiritual, se o meu espírito vai se unir novamente ao meu corpo material, isso é a ressurreição, meu corpo material vai se ressurgir e junto com o espírito eu vou voltar a ser esse indivíduo que eu sou hoje, mais transformado. Então, não é possível logo de cara nós pensarmos que é possível esse espírito ter diversos corpos, ter passado por diversas vidas, por diversos corpos, e esse corpo pereceu, foi a terra. Na ressurreição, esse espírito aqui teria 3, 4, 5, 8, 10 corpos para ressurgir e ele se juntar a eles. Como a teoria da reencarnação diz, que a pessoa vive por diversas vezes, morre, aí depois volta a nascer novamente para ir se aperfeiçoando, né? E, na verdade, esses corpos vão ser perecidos e destruídos junto com a terra. Mas a Bíblia diz que haverá a ressurreição. E a ressurreição é a junção do corpo com o espírito. A Bíblia diz que a água, os oceanos, devolvam os corpos que foram consumidos lá. A terra devolva os corpos que foram consumidos. O fogo devolva os corpos que foram consumidos, despedaçados, cortados, separados. Tudo vai ser juntado novamente pelo poder de Deus e o corpo refeito e juntado então ao seu espírito. Então, logo de partida, nós vemos que a doutrina da ressurreição, ensinado na Bíblia, e principalmente o seu principal professor é o Senhor Jesus Cristo, ela nos mostra que é impossível, dentro da ressurreição, haver reencarnação, porque a reencarnação prevê a existência em várias vidas, logo de vários corpos. E aqui a palavra de Deus nos diz que é um para um. Corpo espiritual, corpo material. Morreu, o espírito vai para onde ele tem que ir. Quando houver ressurreição, surge novamente o corpo junto com o espírito. E agora vão para a vida eterna. Tá? É isso que a palavra de Deus nos diz. Nós vamos ver lá na Epístola aos Romanos, no Novo Testamento, claro,
capítulo de número 6, versículo de número 5, a palavra diz assim: porque se temos sido unidos a Jesus Cristo na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, morremos e assim como Jesus Cristo, que é primícias da ressurreição, foi o primeiro, nós também ressurgiremos quando Deus mandar tocar as trombetas. Até lá o nosso espírito para os salvos estarão descansando, não diante de Deus no trono, mas já gozando da paz do paraíso. E os que morrerem sem salvação, a palavra de Deus nos diz que estarão no inferno. Não há meio termo. Inclusive já fizemos um vídeo, tá, pessoal? Procurem aí, eu vou deixar na descrição o link do vídeo sobre purgatório. Tá falando sobre purgatório, se a Bíblia diz ou não que existe purgatório. E depois vocês deem uma olhadinha no vídeo sobre purgatório, tá? Então a Bíblia diz que a semelhança de Jesus Cristo nós passaremos pela ressurreição. Essa é a doutrina que Deus nos deixou e é aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. A palavra não vai mostrar sobre reencarnação, mas podem deixar seus comentários à vontade aí que eu vou responder cada um, tá? Também na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, a partir do 27, a palavra diz o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentará o juízo. Olha o que a palavra de Deus diz. O homem, a pessoa, está destinado a morrer uma só vez. Depois disso já segue o juízo. Como eu disse no início, a pessoa é única. Tem um espírito e um corpo. A doutrina da ressurreição não deixa espaço para ter um espírito e 5 corpos. Então, um espírito e um corpo. Se é um espírito e um corpo, morreu, esse corpo pereceu, não volta mais, só voltará na ressurreição, que é quando o juízo final iniciar. Então, quando se der a ressurreição, voltará. Antes disso, não voltará. Romanos está dizendo, ao homem, quer dizer, Hebreus, ao homem está destinado a morrer uma única vez. Depois disso, vai ao juízo. Ou seja, morreu, o corpo vem para a terra perecer, o espírito vai ficar no seu lugar, ou de descanso ou de tormento, até que chegue o juízo. Chegar o juízo é o seu próximo passo. O juízo para concluir, para certificar a sua salvação e passar para o céu definitivamente, a presença de Deus, ou para certificar a sua condenação. E agora com o inferno, com tudo, ser lançado no lago de fogo para tormento eterno, para sempre. É isso que a palavra de Deus nos diz. Infelizmente, nós temos algo bom, que é a salvação, mas temos também o lado ruim, que é o resultado das escolhas dos homens. Homem, ser humano. Eu digo homens aqui, entendo, ser humano, homem e mulher. Tá? Pessoa, tá? Porque a humanidade vem da palavra homem. Então, quando a gente fala aqui de homem, é falando de todos, tá? Então, o homem, ele enfrentará o juízo. Querendo ou não, acreditando ou não, Deus existe, é isso que vai acontecer. A palavra de Deus continua no Evangelho de Lucas, dizendo o seguinte: veio a morrer um mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que representa Deus. É a figura que os judeus entenderiam ali na época. E Lázaro a Lázaro no seu seio. Ou seja, ele morreu, o mendigo, e foi levado para Abraão, Lázaro, e ficou no seio de Abraão. Ficou ali com Abraão, gozando da presença de Deus e no descanso. Morreu também um rico, e este foi sepultado. Veja, a palavra de Deus nos diz que ele foi para o seio de Abraão, ou seja, para o descanso. A palavra de Deus nos diz, ele estando no inferno, ergueu os olhos e em tormento. A palavra de Deus diz que ele estava junto com ninguém não, com seus parceiros de gandaia, de pecado, não, estava sozinho, em solidão, em tormento, no fogo. E ele olhou e viu ao longe Lázaro no seio de Abraão, e Lázaro em gozo e em descanso. Do inferno, se é possível, os espíritos verem quem está no descanso. Mas não é possível, segundo a palavra de Deus, que eles tenham interação. Há um grande abismo. Há um grande abismo. E
O rico pediu a Abraão, então ele não conseguia falar com Lázaro, mas Abraão, que aqui é a figura de Abraão, na verdade era apenas para representar quem Deus é, ele pede: pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha refrescar minha língua, dado o terrível tormento que eu estou. E aí Deus diz para ele: olha, meu filho, da mesma forma que Lázaro recebeu em vida todo o seu tormento, sofrimento, você recebeu riquezas, regalias, mas você não soube aproveitar. Você viveu em pecado, você maltratou as pessoas, você foi injusto, você não se arrependeu, você não teve comunhão com Deus. Enquanto que Lázaro não foi para o céu porque era pobre, e você não foi para o inferno porque é rico. Você foi porque foi pecador e não se arrependeu. E Lázaro, por sua vez, mesmo sendo pobre, passando necessidade, foi um cara que teve comunhão com Deus. E por isso foi para o descanso eterno, porque se arrependeu dos seus pecados. Então o Evangelho de Lucas nos mostra que quem morre, ou vai para o paraíso ou vai para o inferno. Não tem outro caminho, outro meio, outra forma. Olhe no vídeo sobre purgatório, não existe um lugar intermediário que você vai ficar esperando para ter uma oportunidade de voltar e pagar os seus pecados, como é a teoria aí da reencarnação, se aperfeiçoar para poder ter o direito de ser uma alma iluminada, né, melhorada, desenvolvida. Isso não existe, a palavra de Deus não mostra isso em lugar nenhum. Então ele pedindo a Deus isso, Deus diz: olha, além disso, está posto entre nós um grande abismo, de sorte que quem está daqui não pode passar para aí, nem quem está daí pode passar para cá. Aí o rico disse a Lázaro: Senhor, então mande depressa um anjo, alguém, ir lá nos meus irmãos que estão vivos, dizer para eles mudarem, para eles não virem para cá. Aí Abraão, porque ele não poderia ir a um grande abismo. Quem está no inferno também não volta para o mundo dos mortos. Incorpore ninguém, fala, não, isso aí são demônios que iludem as pessoas. Aí Abraão disse: olha, se eles lá têm a religião, se eles lá têm as leis de Moisés e eles não ouvem, se lá eles têm a palavra de Deus, eles não ouvem, se lá eles têm o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e eles não ouvem, tampouco ouvirão um anjo. Pode aparecer hoje, eles têm ali um impacto, amanhã ou depois esquece de novo, cai na safadeza, no pecado, não se arrepende, não liga para Deus, vive de qualquer forma, é o Senhor da sua própria vida, a pessoa. Deus não está na sua vida em nada, é puramente materialista. Morreu. Se não houver arrependimento de pecados, inferno. Esse é o caminho. A Bíblia não fala de lugar intermediário para retornar e pagar, né, os seus crimes, os seus pecados e assim se aperfeiçoar. Também a Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, diz o seguinte: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Então veja bem, a palavra volta a nos mostrar que há ressurreição, a junção do corpo com o espírito, mas não de vários corpos com aquele espírito. Isso é impossível, é ilógico. Isso é uma invencionice de autopiedade que o homem, que a pessoa teve, para tentar justificar as suas besteiras, os erros que fez na vida. Ah não, fulano morreu numa situação tão difícil, ele vai ter a chance de voltar e consertar isso. Isso é autopiedade. Isso é o homem que inventou para tentar de alguma forma se sentir aliviado, mas isso não existe. A palavra de Deus não mostra em momento nenhum isso. Ela mostra a ressurreição, onde o espírito vai ser junto com o corpo novamente e assim passar para a eternidade. A palavra que nós lemos diz: os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro para a glória, depois ressuscitarão os demais para ouvir o juízo de Deus. Não serão lançados no lago de fogo sem um juízo de Deus, sem uma condenação direta. Deus vai mostrar, abrindo o livro da vida: olha, o que você fez foi isso, isso e isso, morreu dessa forma, e por isso, infelizmente, essa foi a sua escolha, não é uma decisão minha. É o que Deus vai dizer, porque Ele deu ao homem livre arbítrio. A
para que cada um siga o seu caminho e, seguindo o seu caminho, possa então decidir se vai para o céu ou se vai para o inferno. Deus não interfere nessa decisão. Ele não força ninguém. Ele não desce do céu e enfia o Espírito Santo dentro de uma pessoa e diz, agora eu vou te converter na marra. Isso não acontece. Isso não acontece. Ainda a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, muito importante esse pedaço da palavra de Deus para a compreensão desse nosso tema hoje. Eu vou tentar dar uma acelerada para não ficar tão grande. A palavra de Deus diz, mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos que dormiam. Pois como em Adão todos morrem, da mesma forma em Cristo todos serão vivificados através da ressurreição. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo foi o primeiro, depois os que morreram em Cristo, ou seja, aqueles que morreram temente a Deus, na sua vinda. E depois, então, assim será a ressurreição dos mortos, dos demais. Como o corpo é semeado perecível, assim ele ressuscitará imperecível. Perecível, ele não respeitará mais essa limitação da matéria, bactérias, vírus, doenças, degeneração, decomposição do carbono, Nosso corpo ele é feito na maioria de carbono, por isso que ele se decompõe. Então, ele será imperecível nesse sentido. Mas, alguns para o inferno e outros para o céu. Não esqueçamos disso, tá? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta sim soará, diz o Evangelho, diz o livro aos Coríntios, e os mortos serão ressuscitados, agora incorruptíveis, serão transformados, não estarão mais limitados ao que nós conhecemos aqui, porque é necessário que aquilo que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade. Ele está falando da decomposição da matéria, do corpo, E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Isso se dará no toque da última trombeta. Se nós voltarmos um pouco, lá no profeta Daniel, ele diz que o seguinte, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Por que esse texto é importante? Porque, como eu falei lá no início, cada pessoa é única, é um indivíduo. Então, tem um espírito, tem um corpo. E as ações desse indivíduo, tudo que se faz em vida é escrito no livro da vida. Fulano nasceu, fulano xingou a mãe, fulano desrespeitou o pai, fulano roubou. Isso são ruins, Fulano nasceu, fulano foi um bom filho, fulano respeitou a mãe, fulano respeitou o pai, foi um bom cidadão, foi um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom velho, morreu em comunhão com Deus. Então estas coisas todas são escritas no livro da vida. Se a pessoa vivesse várias vezes, o que seria escrito no livro da vida? Tem várias pessoas de uma mesma pessoa? Isso é ilógico. Isso não existe segundo a palavra de Deus. O que a pessoa viveu, nessa vida eu fui muito ruim, aí na próxima eu sou muito bom, ficou 0-0, o que está escrito no livro da vida? Empate, vai para o céu ou vai para o inferno? Então veja que falta lógica nisso. A palavra de Deus diz ressurreição. Não existe reencarnação segundo a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, tá? Aquilo que Jesus Cristo nos deixou, tá? E Daniel ainda continua, olha, naquele tempo, muitos correrão de uma parte a outra e a ciência se multiplicará. Está falando do nosso tempo agora, está perto do fim. Então, cuidado. Abra o olho que a hora está chegando, Depois, para concluir a parte dos textos bíblicos que eu quero ler hoje, para não ficar tão grande o vídeo, já passou de 20 minutos, lá em Apocalipse 20, a palavra de Deus diz o seguinte, o mar entregou os mortos que nele havia. A morte, o inferno, entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras, ou seja, todo mundo que morreu ou foi para o paraíso ou foi para o inferno. E nesse tempo do fim, todos foram devolvidos, corpo e alma, juntos ressuscitados, voltaram a ser aquele indivíduo original e todos foram julgados segundo as suas obras. Tá? Então, não foi 10 pessoas de uma mesma pessoa, 10 corpos que se juntou para ser julgado, apenas um corpo e um espírito. A palavra de Deus diz, há um corpo material, há um corpo espiritual.
E assim forma o indivíduo. E todo aquele que não foi achado no livro da vida, mais uma vez. Veja que Daniel, lá no Velho Testamento, falou do livro da vida. Agora aqui Apocalipse de novo. Fala novamente do livro da vida. Mais de 700 anos depois escrito, na revelação que Jesus Cristo deu a João. Aquele que não foi achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Agora, o corpo material e o corpo espiritual juntos, incorruptível no sentido de não perecer jamais, não ser destruído, será lançado no lago de fogo e ali ficará em tormento por toda a eternidade. Não é 100, não é 200, não é 1000, não é 10 mil anos, é para sempre. Cuidado! Em Apocalipse 3, a palavra de Deus ainda nos diz assim: lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Pois, se não vigiares, o juízo virá como um ladrão, e não saberás a hora. Também tem na igreja de Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. As suas vestes comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas. Veja bem, até mesmo dentro da igreja há aqueles que são fiéis a Deus e aqueles que estão ali por conveniência, tá? Sardes era uma igreja, é uma das igrejas citadas no Apocalipse, tá? Então, apenas para vocês entenderem, não é placa de igreja, não é agremiação religiosa que salva, nem que leva ninguém para o céu. As igrejas existem para ensinar o caminho e para aqueles que aceitam a verdade da palavra de Deus e vivem em comunhão com Deus, então vivam em comunhão aqui na terra. Mas é preciso que a pessoa individualmente crie vergonha, se converta, viva em comunhão com Deus e largue o pecado de lado. E mesmo vivendo em comunhão com Deus, deslizou, pecou, arrependa-se e peça perdão. E qual é a diferença de arrependimento para remorso? É que remorso, você sente ali aquele negócio, mas você não muda. Você está propenso a fazer de novo. E aquele que se arrepende, muda, não volta a fazer novamente, tá? Essa é a diferença. Ao que vencer, veja bem, esse é o texto final que nós vamos ler hoje, é o mais belo, né? Ao que vencer, ou seja, aquele que conseguir passar por esta vida e morrer em comunhão com Deus, arrependido de seus pecados e tendo pedido perdão, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma, Jesus Cristo falando, riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, eu confessarei o seu nome diante do Pai e diante de todos os seus anjos. Aleluia. Que esse Deus maravilhoso, Ele nos ensine o caminho correto. Mas lembre-se, aqui no canal eu falo das coisas da palavra de Deus. Aquilo que é mito, aquilo que é folclore, aquilo que é crendice popular, nós vamos revelar, nós vamos falar, olha, isso não está escrito na palavra de Deus. E hoje eu mostrei alguns textos, não mostrei todos os que são necessários para isso, aí é necessário vocês também fazerem uma pesquisa mais aprofundada, mas os que são necessários para mostrar, a palavra de Deus não fala de reencarnação, pelo contrário, ela diz que isso não existe. O que existe é a ressurreição. Nós morremos, quando nós morrermos aqui, dado a nossa decisão, ou nós vamos para o paraíso, ou aguardar o juízo eterno, já em descanso, já sentindo a presença de Deus, ou para o inferno. E dado esses dois lugares, deu o juízo final, então a ressurreição primeiro desses, os salvos, para a confirmação e passar então para a presença definitiva de Deus. E a confirmação desses que estão no inferno, que serão lançados no lago de fogo e enxofre e sofrimento eterno. Não queira isso para a sua vida. Não fique se iludindo com reencarnação, possibilidade de outras vidas, para que eu então pague os pecados que eu tive e aí eu tenho mais chance de continuar pecando de novo, porque a palavra de Deus diz que a tendência do homem é ser pecador e não ser santo. Nós lutamos, o Evangelho de João nos diz que a vida com a salvação é igual uma estrada estreita, espinhosa, elevada, cheia de cascalho, difícil de trilhar. Porque é muito mais fácil a gente ser entregue às dissoluções pecaminosas dessa vida, luxúria, prazeres da carne, materialismo, interesses escusos e
não a comunhão com Deus. Tenham cuidado, não se deixem iludir com crendices de autopiedade. A palavra de Deus nos mostra que o homem está destinado a viver uma só vez e morrer uma só vez. Depois disso segue o juízo. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina, tá? Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, se alguém encontrar um texto muito bom que queira nos comentários colocar a respeito desse assunto, pode colocar. Pode fazer os seus comentários, pode ser contra, não tem problema, nós vamos comentar todos, mas aqui nós expomos a palavra de Deus, tão somente a palavra de Deus, tá? Tudo aquilo que é crendice, tudo aquilo que não tem base bíblica, tudo aquilo que é contrário ao que a Bíblia ensina, é o que nós revelamos aqui, para que todos tenham condições de tomar suas próprias decisões, né? Eu não tenho o intuito de convencer a ninguém, de impor a ninguém a verdade. Então, por isso é que eu leio os textos bíblicos para trazer a verdade que nós acreditamos, que é a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe mais uma vez. Que Ele abençoe a sua vida para que você tenha condições de entender a realidade sobre a vida espiritual e assim poder viver a sua vida da melhor maneira. E, é claro, tomar as suas decisões, tendo então agora conhecimento sobre a verdade de fato. Que Deus nos abençoe.